E aí, pessoal, apertem os cintos. Parece que foi ontem que estávamos falando sobre a guerra comercial com a China e adivinhem, ela voltou. Com Trump de volta à Casa Branca, sua arma econômica favorita está de volta ao jogo, as tarifas. Lembram delas? Aqueles impostos sobre importações que supostamente, magicamente, trazem de volta empregos e punem aqueles estrangeiros chatos? Pois é, essas mesmas. Mas desta vez, Trump não está mirando apenas na China. Ah, não. Ele está lançando uma rede mais ampla. México e Canadá estão de volta na lista negra também. Seu principal motivo de reclamação? Drogas e imigração, claro. Aqueles mexicanos e canadenses malvados nos enviando suas drogas e seus imigrantes. Esqueça que a crise de opioides é amplamente alimentada por, você sabe, empresas farmacêuticas americanas. E esqueça o fato de que os imigrantes contribuem significativamente para a economia dos Estados. O ano é 2025. Temos carros voadores, mordomos robôs e uma boa e velha guerra comercial com a China. Algumas coisas nunca mudam, eu acho. Mas, desta vez, as coisas são diferentes. Os riscos são maiores, a retórica é mais alta e as tarifas, bem, elas são maiores do que nunca. Trump começou impondo uma tarifa de 10% sobre um monte de produtos chineses. Sabe, os suspeitos de sempre. Eletrônicos, brinquedos, roupas, basicamente, todas as coisas que enchem seu carrinho de compras na Amazon. Em março de 2025, ele assinou um decreto aumentando essas tarifas para impressionantes 20%. A razão oficial? Fentanilo. A verdade, claro, é muito mais cínica. Não se trata de fentanil, mas sim de poder. Lembra daquela guerra comercial toda? Sim, é uma via de mão dupla. E a China, bem, eles não são exatamente conhecidos por recuar de uma briga. Então, quando Trump decidiu jogar duro com as tarifas, a China respondeu da única maneira que sabia, atingindo a América onde dói, no coração agrícola. A China é um mercado enorme para os agricultores americanos. Eles compram bilhões de dólares em soja, carne de porco e outros produtos agrícolas todos os anos. Então, quando a China decidiu retaliar contra as tarifas de Trump, eles alvejaram estrategicamente essas exportações importantes. As tarifas sobre produtos agrícolas americanos subiram, tornando-os mais caros para os compradores chineses. O impacto foi imediato. Os agricultores americanos, já lutando com os baixos preços das commodities e condições climáticas extremas, foram pegos no fogo cruzado. A soja se acumulou em silos, os preços despencaram e as falências agrícolas dispararam. Seção 4. Mercados globais tremendos. Os efeitos em cascata das guerras comerciais. Então, Trump impõe tarifas sobre a China retalia e todos os outros? Bem, eles são pegos no fogo cruzado. Porque é o seguinte sobre a economia global. Ela é interconectada. O que acontece em uma parte do mundo tem efeitos em todos os outros lugares. Quando os EU-Marina e a China, as duas maiores economias do mundo, começam a trocar golpes, todos sentem. As moedas flutuam, os mercados de ações despencam e as empresas em todo o mundo se preparam para o impacto. A incerteza criada por esta guerra comercial é talvez o aspecto mais prejudicial. As empresas odeiam incerteza. Elas precisam ser capazes de planejar o futuro, fazer investimentos, contratar trabalhadores. Mas quando as regras do jogo estão mudando constantemente, isso cria um clima de medo e instabilidade. Seção 5. A grande evasão tarifária. Mudança na cadeia de suprimentos da China. Trump pensou que poderia ser mais esperto que a China com suas tarifas. Ele pensou que poderia forçá-los a se render, a implorar por misericórdia. Mas a China, bem, eles estão jogando um jogo diferente. Eles estão jogando o jogo a longo prazo. E parte desse jogo envolve adaptação, evolução e encontrar maneiras de contornar essas tarifas irritantes. Apresentamos a grande evasão tarifária. As empresas chinesas estão transferindo suas operações para fora da China. Elas estão se estabelecendo em países como Vietnã, Tailândia e México, países que não estão sujeitos às tarifas de Trump.
Seção 6. Um paradoxo solar. Dependência dos impérios de uma indústria-alvo. Os impérios estão tentando punir a China com tarifas, mas ao mesmo tempo dependem fortemente da China para uma indústria fundamental, a energia solar. A China é líder mundial na fabricação de painéis solares. Apesar de todo o discurso duro, a indústria solar do seu país ainda depende fortemente de componentes fabricados na China. Ao impor tarifas sobre os painéis solares chineses, os CBUA estão apenas tornando mais caro para os consumidores americanos adotarem a energia solar. Isso, por sua vez, está retardando a transição para a energia renovável. Seção 7. O alto custo do protecionismo, consequências econômicas e geopolíticas. Então falamos sobre as tarifas, a retaliação, as mudanças na cadeia de suprimentos, o paradoxo solar. Mas o que tudo isso significa? Qual é a grande lição de toda essa confusão da guerra comercial? Bem, a resposta é simples. O protecionismo é um jogo de perdas. É uma corrida para o fundo do poço que prejudica todos os envolvidos. Claro, no curto prazo, algumas empresas podem se beneficiar das tarifas, elas podem ver seus lucros aumentarem, a sua participação de mercado crescer, mas esses ganhos são frequentemente ilusórios e de curta duração, porque a longo prazo as tarifas levam a preços mais altos para os consumidores, redução da concorrência e crescimento econômico mais lento. As guerras comerciais têm o péssimo hábito de aumentar, de se transformar em batalhas de olho por olho que prejudicam os relacionamentos e minam a cooperação global. A conclusão é esta: as tarifas são um instrumento cego que raramente atinge seus objetivos pretendidos.